Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar a 31ª aula. Programa CLP Semáforo Intermitente Amarelo. Conceito de programa de CLP. Então nós temos aqui o conceito do programa de CLP. Intermitente. A palavra intermitente significa não continuado, como por exemplo semáforo piscando meia-noite, banco de capacitores fixo ou automático, eles funcionam intermitentemente. Árvore de Natal funciona intermitentemente. Ok? Então vamos ver aqui o título da nossa aula. Vamos estudar aqui o título da nossa aula. Então, o que é um programa de CLP? A programação do CLP é baseada na analogia com contatos elétricos de comandos elétricos. Certo? Se observarmos os contatos elétricos, notaremos que o diagrama elétrico convencional, que neste caso é comandos elétricos, é apenas tombado da posição vertical para a posição horizontal. Então, pessoal, é o seguinte: todos os circuitos de comandos elétricos são elaborados na posição vertical, enquanto os programas de CLP são elaborados na posição horizontal, modelo escada, chamado ladder, ladder, formando um diagrama ladder de programação, certo? Então, pessoal, é o seguinte: quando a gente está aprendendo programa de CLP, nós temos que estudar pelo método de comparação. Veja bem, eu tenho o curso básico de CLP S7300 Siemens, fiz em São Paulo. Eu tenho o básico. Mas se hoje eu fosse fazer um curso avançado de CLP em qualquer instituição no Brasil ou no mundo, e se o professor passar para mim uma apostila de CLP e ele começar a ministrar na aula elaborando programas de CLP em ladder, eu me retiro da sala de aula. Porque, pessoal, é o seguinte: o problema da educação hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, é o método de ensino, é o método. Então, como aprender qualquer coisa, por exemplo, como aprender programas de CLP? Nós temos que fazer comparações, ou seja, analogia. Quando você está aprendendo algo novo, você traz à mente todas as coisas que estão relacionadas a essa nova informação. Ao fazer isso, você incorpora a nova informação em seu conhecimento existente. Qual é a coisa que está relacionada com CLP, controlador lógico programado? Comandos elétricos, é claro. Então, pense nele, depois pense em CLP. Pessoal, é o seguinte: o professor, quando ele vai ministrar um curso de programa de CLP, primeiramente ele tem que desenhar um circuito de comandos elétricos. Ele tem que desenhar um circuito convencional, digamos, seja para funcionar uma máquina, digamos, uma chave estrela e triângulo, uma chave reversora. Ele tem que primeiramente elaborar o esquema de comandos elétricos. Depois ele tem que tombar este circuito elétrico para a posição horizontal, modelo escada. Depois ele tem que transformar este circuito para programação de CLP. Então aí são 3 passos. Não adianta você começar a ministrar curso na linguagem ladder para o aluno que ele não vai entender, mesmo você tendo o texto, como seguir os passos. Não adianta. Isso aí o aluno jamais ele vai aprender programa de CLP com uma apostila de CLP e o professor já ministrando o curso em linguagem ladder para o aluno. Eu acho isso um grande erro. Então meu método de ensino é pelo método de comparação. É o melhor método de ensino do mundo. Não desconheço outro. E eu já ministrei curso durante 5 anos
E ainda hoje eu me arrependo, porque eu ministrei com apostila e passava aqueles exemplos da apostila para os alunos elaborar um programa na linguagem LADA. E eu acho isso errado. Então primeiro a gente tem que esquematizar o circuito em comandos elétricos. Depois nós temos que tombar esse circuito e depois transformar para programa de CLP. E esse é o meu método de ensino, certo? Então aqui nós temos o conceito de CLP. CLP é o controlador lógico programável, é um dispositivo microprocessador, sendo altamente versátil. Ele é muito rápido, ele faz milhares de cálculos matemáticos por segundo. CLP. No modo de programação, entre suas principais funções temos relações lógicas matemáticas, números inteiros e binários, pontos flutuantes, operações trigonométricas, aritméticas, transporte, armazenamento de dados, comparação, temporização, contagem e seccionamento. Então a nossa aula de hoje vai ser comparação, temporização, contagem e seccionamento. Então hoje a nossa aula é sobre temporização. Aqui ó, temporização, contagem e seccionamento, ok? Nós não vamos entrar em outras funções. Nós vamos trabalhar com essas três funções, que são temporização, contagem e seccionamento, certo? Então a finalidade do semáforo, eu já falei na aula 30, né, que o semáforo tem as três cores, que são a verde, amarelo e vermelho, e que na aula anterior eu falei que não vou obedecer a lei municipal de São Paulo, que seria das 23 horas às 5 horas da madrugada. Então o nosso programa hoje ele vai ser programado de 23h30 horas às 3h30 da madrugada, correto? Os dispositivos de controle, aqui são os temporizadores do programa de CLP. São os temporizadores do programa de CLP. Eu escolhi o tom, que é o melhor, que é o quantos temporizadores nós temos em programa, lá no programa do CLP? Nós temos T4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipo tom, certo? Então nós temos 6 temporizadores. Isso aqui a gente vai ver. O que são temporizadores? São dispositivos constituídos de um ou mais blocos de contatos abertos e fechados que, ao serem acionados, mudam a sua posição durante o tempo ao qual foi regulado o temporizador. Então nós temos quantos contadores? Nós temos 2 contadores na ordem crescente, certo? Esse aqui é o modelo de contadores crescente CTU. Nós temos uma chave de comando, que é I2.1/0, lá na linguagem LEDA. Saídas, bobinas, nós temos a O2.2/1, O2.2/2, O2.2/3, que são as saídas das lâmpadas. Amarelo, vermelho e verde. Então amarelo, vermelho e verde, certo? Saída das lâmpadas também é o mesmo endereço que esse aqui, que são a saída dos contadores, que é as bobinas dos contadores, a gente vai ver lá em comandos elétricos. E aqui é a saída das lâmpadas de sinalização, O2.2/1 amarelo, O2.2/2 vermelho, O2.2/3 verde, certo? Então nós vamos utilizar o Logic Pro, é um software e simulador de circuito lógico em linguagem LEDA. Você monta o circuito lógico e só testa se o circuito funciona. Todo mundo conhece esse simulador aqui, o Logic Pro. Onde estão os símbolos? Onde estão os símbolos com funções lógicas? Aí na barra de ferramenta, note cada botão com símbolos separados, certo? Por função. Aqui como criar, aí vocês vão estudando aí como criar o programa. Tá aqui instruindo vocês como criar o programa, como nomear as entradas, e saída digital e analógicas, como testar lá no programa do simulador, certo? E aqui tá minhas considerações finais.
Então, pessoal, voltando aqui para o título da nossa aula. O título da nossa aula aqui é Programa de CLP Semáforo Intermitente Amarelo. Então, nós vamos... Primeiro passo para se aprender programação de CLP é fazer o que? Fazer uma analogia, ó. Então nós temos que fazer baseado na analogia com contatos elétricos de comandos elétricos. Se observarmos os comandos elétricos, notaremos que o diagrama elétrico convencional é apenas tombado da posição vertical para a posição horizontal. Então vamos ver agora o circuito em comandos elétricos na vertical, depois vamos ver ele tombado. Depois de tombado, nós vamos ver como é que funciona lá na programação LED, ok? Então vamos lá. Eu vou minimizar aqui. Então tá aqui o nosso circuito, que já foi visto lá na aula 30, mas para quem vai aprender programa de CLP, primeiramente tem que esquematizar esse circuito de comando aqui. Se o professor passar para mim um circuito de linguagem LED na primeira aula, eu me retiro da sala de aula. E se ele passar a apostila para mim, eu também me retiro da sala de aula. Primeiro, que não se aplica a apostila em curso de programa de CLP, principalmente na área de tecnologia. Se você for aprender hoje, se você está fazendo um curso, ou vai fazer um curso de programa de CLP, você tem que utilizar um manual de comandos elétricos e um manual de programa de CLP, ok? Então jamais receba apostila para aprender programa de CLP, que você não vai aprender. Então, se o professor começar a aula por aqui, com certeza ele sabe ministrar aula de curso de CLP. Pelo contrário, ele não sabe ministrar curso de CLP, porque se o professor vier com a primeira aula para mim, com linguagem ladder, um textozinho para fazer circuito na linguagem ladder, eu me retiro da sala de aula. Então, a primeira aula em comandos elétricos, você desenhar um circuito convencional. Depois você toma esse circuito convencional e depois você transforma esse circuito convencional para programa de CLP. São 3 passos. Então, o primeiro passo é esse aqui. Então vamos estudar esse semáforo aqui. É um comando semáforo automático intermitente amarelo. Então, como testar isso aqui? Então, primeiramente vamos ler a simbologia para depois a gente colocar para funcionar. Então aqui nós temos um programador horário, como eu falei na aula anterior. Nós temos o T1, que é o temporizador intermitente, que faz a lâmpadazinha piscar. Ele fica abrindo aqui, esse contato abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Temos o C2, que é da lâmpada amarela, bobina do contator C2. Tem o temporizador T2, que vai tirar C2, vai tirar a lâmpada amarela, que é esse temporizador aqui. Temos C1, que aciona a lâmpada vermelha. E temos T3, que tira a lâmpada vermelha. E temos C3, que temos a lâmpada verde, que é a bobina aqui. Essa bobina é a bobina C3, do contator C3. Transcorrido o tempo, de 13 segundos mais ou menos, T4 vai reiniciar novamente o funcionamento do semáforo, certo? Que é esse último temporizador aqui. Então aqui nós estamos, aqui neste diagrama estamos utilizando quantos temporizadores? Estamos utilizando T1, T2, T3, T4, 4 temporizadores. E um programador horário que faz a programação entre 23 horas e 30 minutos e 3h30 da madrugada. Então quem faz essa programação é o programador. Lá em programa de CLP que a gente vai ver, aí você me pergunta, professor, como é que você utiliza programador horário em comandos elétricos? Como é que você vai utilizar programador horário em programa de CLP se não existe programador horário em CLP? Acontece que aqui, pessoal, é o seguinte, eu já falei que quando a gente vai aprender com programação de CLP, a gente tem que desenhar um circuito de comandos elétricos. Mas aí vocês me perguntam, mas professor, se não existe programa, não existe programador horário em CLP, como é que você está me ensinando curso de CLP pela comparação de comandos elétricos, se lá em programa de CLP não existe programador horário? Bom, gente, isso aqui é só você substituir, como eu já falei nas aulas anteriores.
todos os relés, ele possui um contato aberto e um contato fechado. Cada relé tem sua função, claro. O programador, ele faz a contagem de tempo. Então, no lugar do programador horário, que lá em CLP, no programa de CLP, eu utilizo o que? Contadores, contar. Ele faz a contagem. Então, no lugar desse programador aqui, eu vou usar contador lá no programa de CLP, ok? Então, pessoal, é isso aí. Então, como é que funciona isso aqui? Então, a gente já leu essa simbologia aqui embaixo, são bobinas, temporizadores e programador horário. Aqui temos os contatos do programador, aqui, do programador horário aberto, contato fechado do T2, contato fechado do T1, que esse T1 é intermitente, temporizador intermitente, contato fechado C3, fechado C1, a chave do semáforo normal, funcionando normal, 20 horas, e temos a chave semáforo intermitente funcionando 4 horas. Esse semáforo de São Paulo aí funciona 6 horas, que está completamente errado. Esse aqui só funciona 4 horas, esse intermitente aqui. Então aqui nós temos a chave CH do programador horário, para funcionar só 4 horas o intermitente. E aqui temos o contato fechado do programador, que ele vai tirar às 3h30. Ele vai tirar às 3h30 o intermitente, certo? Aqui ele abre aqui. Aqui temos o contato aberto do T2, contato fechado do C3 e o contato aberto do T3. Aqui temos as lâmpadas de sinalização, nós temos a amarelinha aqui, a vermelha aqui e a verde aqui. Aqui são os contatos principais dos contadores. E aqui nós temos a chave semáforo normal 20 horas e chave semáforo 4 horas, intermitente. Então a gente já estudou a simbologia, agora vamos testar. Eu venho aqui, executo o programa, fecho a chave semáforo, está funcionando a lâmpada amarela, está funcionando normalmente o semáforo. Vamos ver aqui funcionando normalmente, depois ele vai acender a lâmpada vermelha, com o tempo aí após 13 segundos mais ou menos, vermelha. Transcorrido o tempo de 13 segundos, ele vai acender a lâmpada verde. Então já expliquei o funcionamento desse comando na aula 30, então não vou mais explicar como é que funciona. Hoje nós vamos aprender como é que faz essa programação em linguagem lá, né? Programa de CLP, ok? Agora ele vai passar para o verde, ó. Aí vocês acompanham aqui a temporização, passou para o verde, agora ele vai passar para o amarelo. Aqui vai fechando os contatos, certo? Aqui já fechou aqui. T3 está contando, acionou o T4 vai abrir aqui e reiniciar tudo novamente. Ele abre aqui esse temporizador, vai reiniciar novamente o semáforo pelo amarelo. Muito bacana esse programa aqui, ele é em comandos elétricos. Então aqui quando a gente for aprender aprender CLP, tem que começar por circuito de comandos elétricos. Vocês podem até achar esquisito, mas esse é meu método de ensino. E se o professor ele passar na primeira aula para mim, se ele passar a apostila de circuito em linguagem elétrica, me retira da sala de aula. Então ele não sabe ministrar o curso CLP. Então tá aqui. Então essa aqui é a nossa primeira aula de curso da nossa aula de programa de CLP. Aqui é a nossa primeira aula. Agora vamos para segunda aula. Essa aqui é a primeira aula, agora vamos para a segunda aula. Então, como eu falei, pessoal, a segunda aula é tombar o circuito. Tá aqui, o circuito está tombado. Olha aqui, ele está tombado, agora ele está na horizontal. Aqui é um degrau. Aqui nós temos paralelos. O controlador lógico programável é um dispositivo microprocessador concebido para o ambiente industrial, sendo altamente versátil no modo de programa, certo? Então essa programação aqui ele é baseado na analogia com contatos elétricos, ou seja, ele é baseado na analogia de comandos elétricos. Se observarmos esse desenho aqui de comandos elétricos, ele está tombado.
notaremos que o diagrama elétrico convencional é apenas tombado na posição vertical, formando um diagrama ladder de programação. Então aqui ele está em ladder agora, só que é em circuitos elétricos, mas está em ladder, em circuitos elétricos, não lógico. Então vamos botar isso aqui para funcionar. Vai funcionar da mesma coisa do primeiro, só que o primeiro está na vertical, esse segundo aqui está na horizontal, está tombado. Então tem que tombar o circuito para poder depois transformar para programação de CLP. Então eu fecho a chave, semáforo normal, acende a lâmpada amarela, depois ele vai acender a lâmpada vermelha. Vamos ver aí como é que funciona. Vermelha, depois ele vai acender a lâmpada verde, certo? Eu já expliquei isso aqui nas aulas anteriores, não vou explicar como é que funciona, apenas estou mostrando o circuito tombado aí para vocês. Como é que se aprende programa de CLP? Primeiro se faz o circuito de comando na vertical, depois tomba e depois transforma para programa de CLP. Tá aí, pronto, tá funcionando normal, acendeu a verde. Agora eu vou ligar aqui, ó, essa chave aqui pro intermitente, lâmpada intermitente, ó. Esse aqui é o programador horário. Aí você me pergunta, aqui tem um programador horário P1, mas lá em programa de CLP não tem programador horário, mas eu posso utilizar o contador no lugar dele e ele faz a contagem de tempo. Então vamos ver, ó, tá intermitente agora, ó. Tá funcionando intermitente com circuito tombado. Vocês estão achando esquisito esse circuito aqui, mas ele tá tombado. É assim que você aprende programa de CLP. E não o professor tá passando aí circuito em linguagem LED para o aluno, que o aluno jamais vai aprender programa de CLP assim. O aluno aprende programa de CLP assim, circuito tombado. Ele toma o circuito de comandos elétricos, depois transforma para programa de CLP. Ok? Então tá aí, a lâmpada piscando, intermitente. Ela vai piscar nesse período entre 23h30 às 3h30 da madrugada. Aí automaticamente esse programador horário aqui, ele vai encerrar e transferir para o semáforo funcionar normalmente, 20 horas. Ok? Então tá aí a lâmpada piscando. Agora o terceiro passo. Nós vamos transformar este circuito aqui tombado do semáforo intermitente para a programação de CLP. É assim que se aprende programa de CLP. Ok? Então vamos agora para o terceiro passo. Então vocês já viram aqui como é que funciona. Agora vamos para o terceiro passo. Então tá aqui o Logic Pro, todo mundo conhece esse simulador de circuito lógico programável. Então aqui nós temos nosso circuito, aqui já está pronto em linguagem de CLP. Nós temos aqui a chave de entrada, temos o temporizador T4 2.1, temporizador T4 2.2 que está lá em comandos elétricos, a mesma coisa. Temos as saídas, temos o T4.3, T4 2.3. São três temporizadores no programador de CLP para o circuito do semáforo funcionar normalmente, ou seja, 20 horas. Para mim funcionar um semáforo 20 horas normal, verde, amarelo e vermelho, só preciso de utilizar 4 temporizadores no programa de CLP. 4, tá bem aqui, ó. Até aqui, ó, 4. Certo? Até aqui, ó. Aliás, só 3. Só preciso de 3 temporizadores tom. Esse aqui, ó. Isso, só preciso de 3 temporizadores tom para funcionar normalmente o semáforo no período de 20 horas. Então temos o T4 2.1 aqui, ó, o T4 2.2 e o T4 2.3. Bom, agora para o semáforo funcionar intermitente, eu vou precisar de quantos temporizadores? Eu vou precisar de mais 2 temporizadores. Está aqui, ó, tá aqui, 1, 2. Vou precisar de 3 temporizadores. É aqui, é o T4 2.4, T4 2.5 e T4 2.6. Então eu vou precisar de 3 temporizadores para fazer o intermitente. Por quê? Porque eu vou usar 2 temporizadores aqui, que é o T4 2.4, T4 2.5, para fazer o intermitente. Eu poderia fazer em comandos elétricos só com um. Por quê? Porque lá em comandos elétricos eu estou utilizando temporizador retardado. Como eu falei para vocês, o controlador lógico programável é um dispositivo
versátil, ele é muito rápido. Então eu não posso utilizar um temporizador para fazer o intermitente, mas lá em comandos elétricos eu posso utilizar um temporizador para fazer o intermitente. Jamais eu posso usar aqui no programa de CLP, porque ele é muito versátil, ele é muito rápido. Ele faz milhares de cálculos matemáticos por segundo. Então por isso que eu utilizei dois temporizadores para fazer o intermitente, certo? Ele fazia o intermitente, são esses dois aqui. E este último temporizador aqui, que é o T4, é para resetar os contadores. O contador C5 2.1 e C5 2.2. Então, pessoal, aqui onde está as contagens, isso aqui tá todo programado. Ele faz a contagem normal 20 horas, que é lâmpada amarelo, verde, vermelho. Ele faz a contagem 4 horas, que é esse aqui, que faz a contagem de 4 horas, esse aqui é o C5.2. Aí ele desliga. E esse contador aqui, ó, que é o C5.1, ele faz a contagem de 20 horas. Aí eu botei 10 horas aqui, porque a gente não vai esperar esse tempo. Aqui eu botei quantas horas? Aqui eu botei 4 horas meio desse contador aqui, ó. Eu vou botar 4 horas só. Que é o intermitente, são 4 horas. Não estou obedecendo lei municipal de São Paulo, não. Estou fazendo do meu jeito. Meu jeito, como eu já disse, meu jeito é de 23h30 às 3h30. Então são 20 horas normal semáforo e 4 horas de amarelo piscante. Então tá aqui o contador 4 horas piscante. Vou botar no outro contador aqui. O outro contador aqui eu botei 10 horas, porque eu não vou botar 20, eu botei 10, porque aqui a gente vai ter que esperar ele tirar o semáforo normal e transferir para o intermitente. E quando esse aqui finalizar a contagem, automaticamente recomeça tudo de novo, que ele cessa às 3h30 da madrugada, aí recomeça o semáforo normalmente, certo? Então nós temos quantos degraus neste programa. Se você fosse fazer só eu tenho lá na minha aula 4, assista a minha aula 4. Se você for programar um semáforo aqui só normalmente, para ele funcionar sem pisca, você só usa um degrau aqui, ó. Isso aqui que é barra 001, só esse degrau aqui. E quantos temporizadores? 3 temporizadores só, até aqui, ó. Como você está usando intermitente, quantos degraus eu vou usar? Vou usar 8, tá bem aqui, ó. 8 degraus. Degraus são essas linhas aqui, ó. Certo? Lá na descrição do vídeo, lá tá explicando. São 8 degraus. Então como é que funciona isso aqui? Eu venho aqui, ó. Aí eu download. Executo o programa. Fecho essa chave. Essa chave aqui é 2.1/0, que é essa aqui, ó. Quando eu fecho essa chave aqui, ele vai funcionar normalmente o semáforo. Ele vai funcionar só daqui do T4 2.3 até aqui, ó. Ele vai funcionar normal, 20 horas. Só que eu botei 10 aqui no contador aqui, eu botei 10. Eu não vou esperar esse tempo aí. Vocês podem alterar aí esse valor para a hora que vocês quiserem aqui, certo? Vocês podem alterar no contadorzinho aqui, contador de hora. Que eu falei lá na aula anterior que eu posso utilizar um contador no lugar do programador horário lá em comandos elétricos. Então, ó, eu vou fechar a chave aqui, vai funcionar normalmente. Eu vou mostrar para vocês o semáforo. Tá aí, acendeu a primeira lâmpada aqui, olhe para cá, ó. Ó, ele acendeu agora a vermelha e agora vai pular pro verde aqui, ó. Vai pular para cá, ó. Certo? Então tá funcionando normal. Então observa aqui, ó, a contagem aqui, ó. Vamos observar a contagem aqui. Ele tá contando, ó, ele já começou a contar, ó. Então nós temos que aguardar aí, certo? Já tá 2. Ele tá contando as horas aí. Então, pessoal, lá em comandos elétricos, você pode ter 1000 circuitos de comandos elétricos. Você pode transformar ele para programa de CLP. É só tombar ele e trazer para cá, como a gente fez agora. Aí você me pergunta, mas professor, não existe programador horário aqui nesse programa aqui? Se você procurar aqui, não existe mesmo não. Mas eu tô usando aqui o contador, ó. Ele tá funcionando, ó. No lugar do programador horário, ele tá contando aí, ó. Quando ele igualar esse valor aqui, ele vai tirar o semáforo aqui normalmente, que é a lâmpada verde, vermelho e amarelo. Ele tira. Aí ele
transfere que são as 11h30, às 23h30, ele transfere para piscante, que já começa aqui, ó. Ele começa aqui, ó. Aí transfere para cá, ó. Quando ele igualar esse valor aqui com 10, o acumulador com preset, quando eles ficarem iguais, aí ele fecha aqui, ó. Quando ele fecha aqui, ele vai jogar o sinal aqui para B3, 2.0/0. Isso aqui significa bit 3, a memória de dados. Isso aqui é a memória de dados. Aí quando ele igualar esse valor aqui do acumulador e o preset, ele vai fechar aqui, ó. Aí vai mandar energizar aqui. Quando ele energiza aqui, esse B3 fecha aqui. Aí ele começa a contagem, ó. Aqui, ó, no temporizador, ó. O T4.4, aí joga pro T5. Eles ficam fazendo aqui o intermitente, fazendo o intermitente. Aí esse aqui fica contando. Quando ele igualar esse valor aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai fechar aqui. Ele vai mandar pro temporizador, e o temporizador vai fechar aqui e resetar e reiniciar tudo de novo lá em cima. Então, pessoal, tá aí, ó. Vamos ver aqui, já está em 7, ó. Quando ele chegar em 7, ele vai tirar o semáforo normal aqui, ó. Ele vai tirar às 23h30. Então ele tira e vai transferir para ficar piscante entre 23h30 às 3h30. Tá chegando aí, ó. Aí ele vai fechar aqui, ó. E vai alimentar o B3 2.0/0. Aí ele vai acionar o temporizador intermitente, que vai ficar a lâmpada piscando, que eu vou mostrar lá para vocês, ó. O semáforo ainda tá funcionando normal, ó. Tá funcionando normal. Bacana esse programa aqui. Esse programa aqui eu fiz ele só na imaginação. Primeiro eu fiz ele normal, depois fui fazendo degrau por degrau até chegar aqui no final. Aí eu concluí aqui, ó, no reset. Reset é para zerar os acumuladores, que se você não zerar ele não reinicia, certo? Então tá em quanto? Vamos ver lá, ó. Tá em 9, ó. Ele vai já transferir para cá, ó. Ele vai jogar agora pro piscante, ó. Interessante isso aqui. Ele vai fechar aqui, ele vai jogar pro piscante agora. Aí só vão ficar a lâmpada vendo aqui, a lâmpada piscando. Olha a lâmpada piscando aí agora. Olha aqui, ó, à esquerda, ó, na chave aqui, ó. Bacana esse sistema aqui. Aí quando o acumuladorzinho aqui igualar, ele vai igualar. Olha, já tá, vai igualar. Ele vai mandar pro temporizador e o temporizador vai terminar a automação aqui, ó, resetando os acumuladores, que é o C5.2.1, C5.2.2. Bacana, ó. Ele já terminou. Agora já começou tudo de novo, ó. Bacana aqui funcionando. Então tá aí, pessoal, vou mostrar aí pra vocês, ó. Eu tô passando aqui devagarzinho. Vocês pausa o vídeo aí, vai desenhando, passa aqui pro caderno e vai aí, ó. E se vocês precisarem desse desenho aqui, eu posso enviar para vocês por e-mail e PDF, ok? Então tá aqui funcionando o sistema, semáforo automático, nossa programação aqui, nossa aula, programa de CLP, semáforo intermitente amarelo, funcionando através de CLP, ok? Então tá aqui, ó, funcionando normal, sem nenhum problema. Isso aqui passa em qualquer lugar do mundo, até nos Estados Unidos, isso aqui dá aprovado. Ok? Então, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima.